Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua española. ¿Todo bien? Vamos a hablar de los muertos, mas antes de começar a aula, vamos dar um olá para o Kelvin. Olá, Kelvin! Seja bem-vindo, você é muito importante para nós. Olhem lá como que o Kelvin está. Por que será? Vamos a ver? Empezando, vamos começar? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização de sua própria cultura. Ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como o seu contexto de produção e esfera de circulação. E agora, vamos a reflexionar. Que te parecem estas imagens? Mirem, o que lembram? O que vocês lembram a observar essas imagens? Vamos a ver? Altar el Día de los Muertos, calaveras del Día de los Muertos, cravos de defunto e mujeres pintadas de calaveras. Esto mismo, chicos. Então agora nós vamos falar do Dia dos Mortos no México, Dia de los Muertos. Como que se comemora? ¿Por qué y cómo es conmemorado el Día de los Muertos? Es una conmemoración anual que ocurre entre los días 31 de octubre a 2 de noviembre. Esta tradición celebra la vida y la muerte, rindiendo homenaje festivo a los muertos. Durante las celebraciones se utiliza calaveras, espécie de calaveras pintadas e decoradas artisticamente. Então, nesse dia, pessoal, se celebra a vida e a morte com muita alegria. Tem muitas caveiras pintadas, as pessoas se pintam. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar mais sobre isso. Bom, só que no Brasil, como que é? No Brasil nós temos o Dia de Finados. Em Brasil, temos um feriado semelhante que ocorre em el dia 2 de noviembre, el Dia de Finados. Não importa qual similar seja a intenção, celebrar, recordar e vivir a memória de los seres queridos fallecidos, el Dia de los Muertos é uma tradição que vai muito mais allá. Exato, são culturas diferentes, são histórias diferentes. No Brasil, nós celebramos de uma maneira distinta, né? A maioria vão aos cemitérios, também tem a missa, depende muito da religião, da região e da história. No México é diferente, eles celebram com grandes festas, com altares, as pessoas estão mais felizes, se encontram, eles acreditam que os mortos voltam para a terra, mas são histórias e culturas distintas, a gente não pode ter preconceito, São histórias diferentes, de acordo? Vamos a seguir então. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Mortos. Origen del Día de los Muertos. La fecha conmemorativa se remonta a la época de los indígenas nativos que habitaban la región. Se cree que en un principio las fiestas se desarrollaban durante todo el mes de agosto, pero los pobladores cambiaron la fecha para estar más cerca de las de festividad, como Halloween, Todos los Santos e Muertos. Tá? Então, pelos estudos, pelas investigações, ela já vem de uma origem lá dos astecas, lá dos indígenas, as festas do Dia dos Mortos no México. Hoje ela tem o dia específico, que é o Dia de Todos os Santos, e muitas pessoas nas festas do Halloween acabam também se fantasiando, usando os enfeites dessa festa do Dia de los Muertos do mexicano. De acordo? Certo, chicos? Aqui, ó, Halloween, miren. E aqui, finados, Dia de Todos los Santos, Halloween, Dia de Todos los Santos e finados. De acordo? Vamos a seguir. Según la creencia mexicana, durante las festividades, los muertos pudieron regresar al reino de los vivos para poder volver a visitar sus familiares y compartir un momento más. Isso! A professora falou que eles voltam à terra, mas na verdade é o reino dos vivos.
Então, no Dia dos Mortos, eles arrumam o altar lá no cemitério, porque os mortos vão voltar para o reino dos vivos e vão ficar muito felizes com aquela toda festividade. Ou seja, eles não esqueceram de nós, mesmo a gente a gente morreu, mas eles lembram ainda da gente, tá? E é muito importante essa festividade para os mexicanos. Suena macabro? Isso, parece meio macabro para vocês, os mortos voltarem? Para eles não, para eles é normal os mortos voltarem, eles não vão ver os mortos, mas eles acreditam que os mortos vão estar lá. Estas civilizações vieram el duelo de la manera muy natural en las festividades, era uma forma de honrar al antepassado, né? Quando fala el duelo, é a dor. Eles veem a dor como uma maneira natural, é uma partida. As pessoas morrem, mas elas têm o reino delas lá, o reino dos mortos, certo? E é uma passagem natural, não precisa sentir dor. Bueno, já que falamos sobre isso, vamos a ler aqui, ó, estas tiras. El Día de Muertos é uma fecha que me gusta mucho, pero por un tiempo en mi infancia la idea de mis familiares muertos regresando a visitar no era particularmente linda para mí. Alice, 7 años. Entonces los muertos vienen a comer esto en la noche. Sí, tu abuelo, tus bisabuelos y bisabuelas, tíos, etc. Essa noite me quedei despierta esperando vê-los. Então aqui uma chica, né, uma menina de 7 anos, falando com a mãe, eles estavam arrumando o altar, e ela ficou, nossa, mas vão vir aqui os parentes que morreram, vão comer isso à noite? Falou, sim, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó, os seus tios. Ela pensou, vou ficar essa noite acordada e esperando. Então, vamos aproveitar e fazer uma atividade. Reflexionando sobre el Día de los Muertos y todo su significado, contesta: 1. La chica de la tira retrata de algo que a ella no le encantaba. ¿Qué sería? 2. ¿Qué diferencia tienen las fechas en México y Brasil? Argumenta com o que has aprendido, ok? Agora é com vocês. Primeira pergunta, por que a menina não se encantava muito com essas festas, não gostava, a chica da historieta? E qual a diferença das festas dos mortos no Brasil, no México para o Brasil? Que diferença tem essas datas aqui, México e Brasil, de acordo? Espero vocês, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam a atividade? Vamos a ver? Então, vamos a começar aqui. O que a chica Natira, ela relata que não gosta da festa? Por quê? Que seria? Quando niña não entendia o real significado de los muertos, regressar a esta fecha de celebração. Ela não entendia muito bem isso da pessoa, os mortos voltarem, né? Por isso que ela não gostava muito. E a diferença, segunda, foi a diferença dessa data entre o México e o Brasil. Em Brasil, se guarda esse dia para celebrar, recordar e vivir a memória de los queridos falecidos. Já em México, hacen festividad para honrar los muertos que podem regressar al reino de los vivos, tá? No Brasil, esse dia é para lembrar, para recordar, para reviver a memória das pessoas que se foram. No México, é um dia de festividade para honrar essas pessoas que estão lá no reino dos mortos e vão voltar para os reinos dos vivos. É só um dia que eles voltam, tá? Até esse filme, Viva a Vida é uma Fiesta, é bem interessante, porque no Dia dos Mortos eles passam por uma catraca, é uma brincadeira, né? Daí ela olha lá, seus parentes lembram de você, daí você pode sair. Agora, se os parentes não lembraram e não fizeram o tal de altar, ó, você tem que ficar lá no reino dos mortos, não pode voltar. É bem interessante. Então, vamos a seguir. El significado del Dia de los Muertos. En esses dias de celebração, los difuntos regresan del más allá de la tumba. En otras palabras, é a época del año em que los muertos visitan a los vivos. Isso que eu falei para vocês, a época do ano que os mortos vão visitar os vivos e vão ser recebidos com aquele grande altar, com aquela grande festa e alegria. Por esse motivo, os difuntos são recebidos com uma grande fiesta, bem decoradas, uma oportunidade para recebê-los em casa, as ofrendas e os altares instalados em los hogares são uma forma de apresentar-lo. La mesa de comida de la casa se comparte com eles, é um gesto de celebração de seu recuerdo e presença. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Por isso o altar, porque é o dia que eles voltam e vão celebrar junto com os vivos, tá bom? Vamos a seguir. A saber, ¿te toca ir al cementerio por la noche? E para hacer uma fiesta? Aí, você é normalmente ou dá vontade de você ir ao cemitério à noite e fazer uma festa no cemitério? Creio que não. Não é o nosso costume, né? Vamos a seguir. Opa, perdona. Aqui. Los mexicanos logran hacer de la muerte un evento festivo y alegre. Los cementerios son algunos de los lugares más decorados, ya que se creen que sus almas salen de las tumbas durante el Día de los Muertos. Incluso a quienes pasan la noche en cementerios en compañía de sus queridos difuntos, el Día de la Tradición. Então, aqui na imagem, vocês veem que o cemitério, lá no México, ele está extremamente decorado, tá? E é normal que à noite estejam pessoas nesse dia, porque eles acreditam que as almas, os mortos vão sair dali. Então, é um costume deles irem ao cemitério à noite, tá? Bueno, agora, atividade 2. Que outras fiestas populares e importantes celebra em tu cidade? Busca informações e se consigues registro de los eventos como fotos ou periódicos. Tá bom? Agora é com vocês, espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, quais são as outras festas que vocês conhecem? Outras festas populares, vamos a ver aqui? Nós temos fiesta de Año Nuevo, fiesta de la Padroeira, cumpleaños de la ciudad, Feliz Navidad. Sim, nós temos tem as festas católicas, né? Festa da padroeira da cidade. É bem comum uma celebração e uma festa nesse dia. De acordo? Vamos a seguir? Dia de los Muertos es pura alegría. Como ya sabemos, en México entre los días 1 y 2 de noviembre es tradición organizar altares. En esos altares no pueden faltar algunos elementos como el agua para que las almas puedan beber y saciar su sed después del largo trayecto recorrido. Tá? Então, lá no altar tem que ter a água para os mortos, para beberem, né? Porque eles cruzaram, né? Eles saíram do reino dos mortos para chegar nos reinos dos vivos. Então, eles acreditam que foi um trajeto longo, certo? Bueno, ¿por qué las velas? Las velas, el fuego, significan esperança e também ajudam a mostrar o caminho. Tá? Então, tem que ter as velas e o fogo, que significa esperança e mostrar o caminho. La sal muestra la pureza. O sal, a pureza. La tierra é representada por alimentos como la maíz. Maíz é milho, tá? Então, a terra é representada pelo milho. Aqui, nós estamos falando do que tem no altar para receber os mortos, certo? El incienso sirve para purificar el lugar e sacar los malos espíritos. O incenso para purificar o local e tirar os maus espíritos, tá? E também tem o famoso pan de muerto. Mira, que bonito! Me deu fome, me dá fome, ó. Me deu hambre em espanhol, pan de muerto. Además, el omnipresente tequila y la cocina mexicana no se quedan fuera de estos altares. Comidas y bebidas preferidas de los muertos también son puestas por los familiares en los altares. Pão de morto, muito conhecido. Daí nós temos a tequila e toda a culinária mexicana, tá? Agora vamos falar do cinema. Película, Fiesta en el Cielo. Vamos falar dessa que vai resgatar um pouco a história dos mexicanos. Sinopsis. En San Ángel, México, vivieron Manolo, María y Joaquín, amigos desde la infancia. A pesar que sus vidas han tomado diferentes rumbos, María se fue a Europa, Joaquín se incorporó al ejército y Manolo se dedicó a ser torero. Algo siguió igual. Los dos siguen enamorados de María, dividido entre cumplir las expectativas de su familia y seguir su corazón. Manolo viaja em mundos fantásticos e enfrenta seus maiores medos. Então, aqui fala 3 personagens. Maria, Joaquim e onde está o outro? Não me acordo agora. Maria, Joaquim e Manolo, perdão. Tá? E eles acabam seguindo rumos diferentes na vida. Só que o Manolo e o Joaquim seguem assim apaixonados por Maria. Tá? Vamos seguir. Então, não vou contar tudo, vocês vão buscar aí assistir esse filme, ele é bem interessante, ok? Agora te toca a ti. Que tradição sigue tu família em Dia de los Muertos? Como celebram e recuerdan de los falecidos em el 2 de noviembre? Tá? Agora como é com vocês? Qual é a tradição da sua família? E como que vocês celebram o Dia dos Mortos, Dias dos Finados, ok? E possibilidades de resposta. Vocês podem colocar, reúnem a família com comidas preferidas do familiar. Não é possibilidade de resposta. Cada família tem a sua, essa é a minha. Reúnem a família
con las comidas preferidas del familiar querido que ya se fue. Llevan flores y queman una vela en el cementerio, ¿cierto? Bueno, nossa aula terminou. O que nós aprendemos? Que a data chamada Dia de los Muertos, Dia de Finados no Brasil, é lembrada como festa no México. Elementos importantes que compõem esta celebração no México e vocabulário sobre a temática. Aqui as referências e chicos e chicas, hasta la próxima clase. Hasta luego.